Graça e Pai, meus amados irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Vamos acompanhar a leitura dos 10 primeiros versículos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e poderoso nome. É com alegria e com gratidão, meu Deus, que venho a ti por esta causa. Me ponho de joelho, meu Pai. Fortalece a nossa vida, nos concede saúde, força e disposição para continuar te servindo e te adorando em espírito e em verdade. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso Brasil. Tem misericórdia do nosso povo, meu Pai. Repreende todo o mal, toda enfermidade, toda doença, meu Pai. Desfaz, meu Deus, toda a armadilha do inimigo, Senhor. Nos fortalece, nos ajuda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, do profeta Jeremias, os primeiros 10 versículos, do capítulo 1, um chamado divino. Todos nós fomos chamados antes da fundação do mundo. A Igreja de Cristo foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo. Nós temos um papel a desempenhar como igreja. Nós temos uma missão a cumprir como servo de Cristo Jesus. Meus amados, os sofrimentos de Jeremias começaram com um chamado divino. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus fez coisas maravilhosas para Jeremias, antes mesmo que ele nascesse. Ele o conhecia, ele o formou,
Ele o consagrou e o constituiu profeta para as nações. Ele fez tudo isso muito antes de Jeremias respirar seu primeiro fôlego ou derramar sua primeira lágrima. O chamado de Jeremias, meus amados irmãos, é rico em seu conteúdo e bastante prático. Vejamos 4 ensinamentos que o texto nos traz. Primeiro, que Deus é o Senhor da vida. Deus formou Jeremias, moldou e teceu no ventre de sua mãe. Deus projetou para plantar uma vida humana no útero. Deus é o Senhor da nossa vida. Segundo, um feto é uma pessoa. Uma pessoa é um ser humano, criado à imagem de Deus, vivendo em relacionamento com Deus. A relação pessoal entre Deus e seu filho ocorre no útero, ou até mesmo antes. É uma coisa linda os pais dizerem aos filhos: Deus conhece você, Deus ama você e Deus tem um relacionamento pessoal com você. Então, esse versículo traz um consolo especial para as mães que sofreram abortos espontâneos. Ele dá esperança aos pais que perderam filhos na primeira infância e até mesmo para as mulheres que abortaram seus próprios bebês. Deus conhecia o seu filho e ele conhece o seu filho. O terceiro ensinamento: nós não escolhemos Deus antes que Deus nos escolha. Nós pertencemos a Jesus Cristo. O profeta Jeremias foi consagrado antes que nascesse. Enquanto Jeremias estava sendo carregado no ventre de sua mãe, Deus estava fazendo preparativos para a sua salvação e seu ministério. Consagrar algo é santificá-lo ou dedicá-lo ao serviço santo. Deus não apenas forma o seu povo dentro do útero, mas também os separa para a salvação a partir de toda a eternidade. A escolha de Deus não é exclusiva de Jeremias. Ela é verdadeira para todo crente. Isso é conhecido como a doutrina da eleição divina. Não foste vós que me escolhestes a mim, disse Jesus a seus discípulos, não é verdade? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Em João 16,16, outro texto maravilhoso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Então, essa promessa é para toda a igreja, é para o consolo de todo cristão. Deus não só conhece você, mas escolheu você. Ele fez isso muito antes que você fosse concebido. O quarto ensinamento, meus amados irmãos, que todo cristão tem um chamado. Há um chamado geral, bastante claro, para crermos em Jesus Cristo. Mas todo aquele que crê em Cristo também tem um chamado especial para uma esfera específica de obediência e de ministério. Jeremias não foi separado apenas para a salvação, mas foi separado para a vocação. Deus tinha uma obra para executar. Jeremias foi designado para ser um profeta às nações. Todos nós temos uma obra a executar, uma obra a fazer, um serviço a fazer. Nós fomos vocacionados, eleitos, escolhidos. Observe que o chamado de Jeremias não é para todos. O chamado dele foi para a época dele e não do seu chamado para o seu tempo. Mas todos nós temos um chamado. Deus não apenas o conhece e o escolheu, mas ele tem um plano para a sua vida. Talvez você ainda esteja tentando descobrir qual é o plano de Deus para você. E devemos descobrir. E devemos perguntar a Deus: qual o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida? Qual o propósito?
Qual a minha missão? Qual a minha incumbência? O que é que eu devo fazer como cristão? Precisamos perguntar a Deus. Precisamos ter essa comunhão com Cristo. Muitos cristãos desejam saber o que Deus está chamando-o para fazer. Se você não tem certeza, há pelo menos duas coisas a serem feitas, é verdade? A primeira é fazer tudo o que você já sabe fazer, que Deus quer que faça. Você não pode esperar estar pronto para o chamado de Deus, ou mesmo para reconhecer o chamado de Deus, a menos que esteja obedecendo ao que o Senhor já revelou. Orar, estudar a Bíblia, meditar, servir as pessoas, ter um testemunho de Deus, ter um bom testemunho, não é verdade? A segunda coisa é pedir a Deus que revele a vontade dele para a sua vida. Se você perguntar, ele prometeu responder. Não foi isso? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Está lá na Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 5. Jeremias sabia o que Deus queria que ele fizesse. Porque ele disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Lá no verso 6, que acabamos de ler. Deus vocacionou Jeremias. E ele respondeu: Oxente, como é que eu posso? Eu ser vocacionado para uma missão. Eu não sei falar, Senhor. Eu não passo de uma criança. Comparemos agora o chamado de Jeremias com alguns outros profetas. Observe que o Senhor estende a mão e toca a boca de Jeremias. Isso nos faz lembrar do chamado de Isaías. Isaías também tinha algumas dúvidas a respeito do seu chamado, mas eles eram diferentes. O principal problema de Isaías era a sua consciência culpada. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, capítulo 6, verso 5. Foi o que ele respondeu a Jesus por ocasião do seu chamado. Oh, meu Deus, como é que eu fui escolhido? Como é que eu fui chamado? Se os meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Vejam. Isaías não duvidava da sua capacidade, mas duvidava de sua integridade. Quando voou do altar para tocar os lábios de Isaías com a brasa viva, o serafim disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado, o teu pecado. Veja, Isaías 600. O serafim tocou da boca de Isaías: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A experiência de Isaías foi um tanto diferente da de Jeremias. Quando Deus tocou os lábios de Jeremias, não foi para lhe tirar os pecados, mas para dar-lhe as palavras de Deus, não é verdade? Perdoou os pecados de Isaías, porque ele habitava no meio de pessoas de lábios impuros. Tocou os lábios de Jeremias, porque ele não passava de uma criança, e Deus botou as palavras de Deus na boca de Jeremias. E o que dizer do chamado de Moisés? A objeção de Jeremias soa bastante parecida com a contestação que Moisés fez quando Deus o chamou. Vejam. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Está lá em Êxodo, capítulo 4, verso 10. Ao contrário de Isaías, Moisés duvidava da sua competência em vez da sua retidão.
Perceberam, meus amados irmãos? Não duvide do chamado divino. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Quando Deus faz a seus servos um chamado claro, ele não aceita nenhuma desculpa. Veja a resposta de Deus a Moisés, está lá em Êxodo 4, 11 e 12. Êxodo, capítulo 4, versos 11 e 12. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Jeremias havia esquecido que Deus não é limitado pela fraqueza humana. O próprio Deus possui todo o necessário para que Jeremias cumpra o seu chamado. E é assim com nossos dias. Ele vai dar todas as ferramentas para que cumpramos a nossa missão, o nosso chamado. Na verdade, capacitar instrumentos fracos para realizar trabalhos duros é o procedimento operacional padrão de Deus. Toda a sua força de trabalho é composta de candidatos inseguros. Quando Deus chama alguém para realizar uma obra, Deus dá a ele ou a ela todos os dons necessários para concluir a tarefa. Com o chamado de Deus, vem o dom de Deus. Se Deus realmente chamou você para executar uma determinada obra, então Ele fará por você o que fez com Jeremias. Ele vai lhe dar tudo o que for necessário para esse trabalho. Basta confiar unicamente no Senhor. Nós temos resistência para com isso. Se vai evangelizar, pregar a palavra na rua, na praça, em qualquer ambiente, nós sentimos inseguros. Nós temos medo de falar da Bíblia. Então, não existe desculpa quando Deus chama um servo seu para cumprir uma missão. Observe a incumbência que Deus deu a Jeremias. Deus atribuiu-lhe uma missão perigosa. Vejamos o capítulo 1 de Jeremias, o verso 7 e 8. Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temem diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Deus não dá os pormenores, mas é fácil perceber que a tarefa de Jeremias será perigosa. Dizer a alguém não tenha medo é o tipo de conselho que tende a ter um efeito oposto ao pretendido. Quanto mais as pessoas dizem para você não ter medo, mais você passa a imaginar o que deve ser temido, não é verdade? A promessa de Deus de que livrará Jeremias também é um pouco preocupante. A livrar de quê? A promessa sugere que o profeta cairá em grande perigo. O Senhor fez a Jeremias a mesma promessa que fez a Moisés, a Josué e a todos os seus filhos. Eu estarei contigo. Os servos de Deus são de fato, meus amados irmãos, imortais até que tenha completado o seu serviço. Foi assim com os patriarcas, foi assim com os primeiros heróis. Noé, na verdade, Abraão, Moisés, Josué, tantos outros. Eles tiveram que cumprir a tarefa. Depois que cumprir a tarefa, sim, ele vai ter a sua morte, porque nós somos mortais. Mas enquanto estivermos operando na missão do Senhor, na incumbência que o Senhor nos deu para cumprir sua missão, aí sim, nós somos imortais. Jeremias viveu num tempo muito parecido com o nosso, quando as pessoas já não pensam que Deus é importante para a vida cotidiana. A vida pública é cada vez mais dominada por ideias e rituais pagãos. Algumas pessoas ainda não cumprem suas obrigações religiosas, mas o fazem mais por dever do que por devoção. Os problemas espirituais que enfrentamos no alvorecer do século XXI são os mesmos problemas
que deprimiam Jeremias há mais de 2.500 anos. O desânimo do seu ministério é evidente a partir dos verbos que Deus usa para descrevê-los. Vejamos Jeremias, capítulo 1, verso 10. Olha, que hoje te constitui sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Observe, a descrição da função inclui 6 tarefas, e 4 delas são negativas: arrancar, derribar, destruir, arruinar. Misericórdia. Arrancar é desenterrar nações. Literalmente, desenterrar nações pelas raízes e revirá-las. Vejamos Jeremias capítulo 12, do verso 14 ao 17. Jeremias capítulo 12, verso 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinar o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Arrancar. Em seguida, vem derribar. É lançar uma estrutura por terra, como derrubar a muralha de uma cidade ou tombar uma torre. Destruir é outra palavra para pôr as coisas abaixo. Arruinar é demolir, é levar à total destruição. 4 palavras negativas: arrancar, derribar, destruir, arruinar. Quando as cidades do mal tiverem sido derribadas e exterminadas, Deus começará de novo. Ele dará início a uma nova obra. Ele irá edificar e irá plantar. Ele trará renovação no meio da demolição. Esse é o plano de Deus para os reinos deste mundo. Observe ainda Jeremias capítulo 18, dos versos 7 a 10. Jeremias 18, versos 7 ao 10. Diz assim a palavra: No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. É Deus que comanda os inícios e finais da história. É Ele que arranca algumas nações e planta outras. É Ele que derruba alguns reinos e reconstrói outros. Deus edifica e planta esse mesmo poder na vida de todo crente. Primeiro, o Espírito Santo arranca e derruba o pecado em seu coração. E depois planta a fé e constrói obediência na sua vida. Então Deus conhece você desde a eternidade e separou você para uma vida nova em Cristo Jesus. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Este é o chamado divino.
cada cristão, cada servo do Senhor tem um chamado divino. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para cumprir uma missão. Que missão é esta? Pergunta a Deus. Peça a Deus sabedoria, que Ele vai lhe dar. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Santo eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Que possamos, meu Deus, emendar os vossos caminhos e as vossas obras. Que o Senhor possa habitar neste lugar. Habitar no lar. Habitar na tua igreja, meu Deus. Habitar em nossa casa. Habitar em nossa nação. Perdoa, meu Pai, nossas falhas, nossas inquietações, os nossos pecados. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas e por tudo que ainda vais fazer, meu Deus. Abençoa nossa nação, nosso Brasil, meu Pai. Abençoa nossas autoridades, meu Pai, nossos governantes, Senhor. Que possamos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Ti. Tem misericórdia de nós. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.